Inocência! Cirino. E Inocência. Eram dois jovens que se apaixonaram. Após se conhecerem quando Inocência tratava de uma doença. Já que Cirino era médico, ou assim dizia ser, consultava seus medicamentos. Após dias, se iniciou a saga dos encontros escondidos. Já que Inocência era uma moça comprometida e seu pai não ia permitir que ela casasse com outro, além daquele que já tinha lhe concedido a mão. Então, para eles, essa era a única forma. Então assim se fez. Diante de uma decisão tomada por ele. Cirino busca pelo padrinho de Inocência para achar uma solução para o rompimento do seu noivado com Manecão. Mas dificuldades surgiram e o seu pai e seu noivo soube dos encontros. Então Manecão foi atrás dele e o matou. Me chamo Cleiton Railson, sou aluno da Escola Técnica Derico Alves de Vasconcelos e eu, juntamente com minha equipe e com a ajuda do orientador e professor Kleber Ferreira, iremos abordar um pouco sobre a obra literária do romantismo escrita por Visconde de Toné, Inocência. Vamos lá? Os dados sumários do livro. Toné, Visconde de Inocência. São Paulo, editora Riedel 2000. Provavelmente você deve estar se perguntando quem foi o Visconde de Toné. Bem, ele foi um engenheiro militar, professor, político, historiador, romancista, teatrólogo, biógrafo, etnólogo e memorialista. O mesmo nasceu no Rio de Janeiro em 22 de fevereiro de 1843 e veio a óbito em 25 de janeiro de 1899, na mesma cidade que ele residia. Inocência foi um grande romance regionalista brasileiro e que foi publicado em 1872. Os fatos iniciais são encontrados nos capítulos 1 e 2, onde o autor fala a respeito da região do Mato Grosso. Os fatos iniciais continuam quando o Cirino é levado para a casa de Pereira e conhece Inocência. A complicação ocorre quando Cirino beija a mão de Inocência e começa a demonstrar sentimentos por ela. O desfecho acontece quando Maia é premiado por ter descoberto uma espécie de borboleta rara. Depois o trecho cita que anos antes da premiação dele, Inocência morre. Então, eu vou falar sobre os personagens. E como personagens temos Cirino como protagonista. Ele era doutor, apaixonado por Inocência, e parte do livro tem curandeiro, simples curandeiro, ia por toda parte granjeando o tratamento de doutor. Página 15. Eu morro de paixão por uma mulher, e essa mulher é sua afilhada, Inocência. Página 86. Também temos Maia como antagonista. Ele era naturalista, procurava novas espécies de insetos, era hóspede de Pereira e era ingênuo. E no livro tem alemão, lá da Estância, e vem desde a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, caçando insetos e picando borboletas. Página 27. Pois, senhor Maia, disse Pereira, tome posse desta sala e faça de conta que é sua. Página 28. Nem reparou Maia e com habitual ingenuidade prosseguiu. Página 40. José Pinho, conhecido como Juque, ele era antagonista.
era empregado do alemão e era tagarela. E no livro tem: a pita pita, exclamou o patrão. Vamos, Juque, satisfez Josepinho o pedido. Página 27. Cale a boca, Juque. Cale a boca, tagarela. Página 32. Também temos Pereira como antagonista, o pai de Inocência. Ele era desconfiado e prometeu a filha para Manecão. Estou com a menina doente de maleitas, minha filha, página 11. Tenho um grande defeito, sou muito desconfiado. Página 19. Vi a menina tomar corpo, tratei logo de casá-la. Pois bem, o Manecão ficou assim, meio em dúvida. Mas quando lhe mostrei a pequena, foi outra cantiga. Página 19. Temos Inocência como protagonista. Adolescente, prometida para casar com o Manecão, mas se apaixonou por Cirino. Minha filha Inocência fez 18 anos pelo Natal, página 19. E Manecão? Perguntou ela com terror. Esse homem, sempre esse nome maldito. Há de ser meu marido, página 72. Fora Pereira dormir no interior da casa, passando ali a maior parte do tempo. Assim, os encontros dos dois apaixonados, Inocência e Cirino, tornaram-se impossíveis, página 71. Também temos Tico como antagonista. Ele era anão, mal conseguia falar, entregou Cirino para Pereira e Manecão. O anão abanou a cabeça, página 23. Ouve perfeitamente tudo quando se lhe diz, e logo compreende. Não pode falar, isto é, sempre pode dizer uma palavra ou outra, mas muito a custo e quase a estourar de raiva e de canseira, página 23. Começou então o homúnculo a explicar por gestos vagarosos, mas muito expressivos, que de tudo estava ciente. Então balbuciou Pereira: quem será? Cirino, meu Deus. Sim, gritou o anão com violento esforço, abaixando muitas vezes a cabeça. Com muita habilidade e segurança, Tico desenvolveu as provas que tinham. Página 91. Os tropeiros de Cirino, antagonista, os quais carregavam as malas de Cirino. Daqui a pouco a sua camaradagem está batendo o nosso rastro. Página 16. Também tinha Maria Conga, antagonista, escrava de Pereira, e ela cozinhava. A bênção, meu senhor, pediu a escrava, chegando-se com alguma lentidão. Página 16. É lá, Maria Conga, vamos com isso, janta na mesa. Página 17. Também tínhamos senhor Coelho, era antagonista, amigo de Pereira, doente, precisava dos cuidados de Cirino. Se ele me curar, não sei mesmo como lhe agradecer. Página 52. Patrício Garcia, ele era antagonista, doente de Morféia, hanseníase, antigamente conhecido como lepra, e queria tirar uma dúvida com Cirino, se Morféia pega. Então, para que quer ver o médico? Só para uma coisa, saber se pelos livros que ele tem lido e pelo conhecimento das moléstias se isso pega. É só o que quero, porque então fujo da minha casa. Página 57. O vigário, antagonista, padre juiz de paz, estava presente em uma loja a qual Cirino para durante a viagem. Espere, interrompeu o vigário. Página 76. Também tínhamos o coletor, o senhor Dax, antagonista. Também estava na loja, teve um diálogo com Cirino e outros presentes. Ouçamos, senhor padre, atalhou o coletor. Página 76. Também tínhamos o major, antagonista. Estava fazendo uma palestra na loja. Pois bem, continuou o major. Página 76. Também tínhamos o Manecão, antagonista. Iria casar com Inocência, mata Cirino. O nosso casamento. Seu casamento? Perguntou Inocência, fingindo espanto. Sim, mas com quem? Ué, exclamou Manecão. Com quem há de ser? Comecei. Página 88. E de supetão, tirando uma garrucha da cintura, desfechou a queima-roupa em Cirino. Página 94.
Antônio Cesário, antagonista. Padrinho de Inocência. Cirino procura para falar do seu amor com Inocência. Ele encontra Cirino baleado. Ah, meu Deus, se o padrinho quisesse. Página 73. Ó Senhor Cesário, salve-me. Página 87. Vendo o homem estirado por terra, apressou o passo. O doutor exclamou, apeando-se rapidamente e todo horrorizado. Página 95. Francisco dos Santos. Francisco dos Santos Pereira, antagonista, o qual mandou a carta para Pereira. Ele era irmão de Pereira, que tinha por apelido Chiquinho. Uma carta nessas alturas. Pode ler, senhor Maia. Eu estou doido por saber quem se deu ao trabalho de me escrever. Rompeu o alemão com alguma dúvida e escrupulou o selo. Correndo com os olhos a lauda escrita, procurou a assinatura e pausadamente leu. Francisco dos Santos Pereira. Gente, bradou o mineiro no auge da alegria. Meu irmão, o Chiquinho. Página 35. Também tinha um filho de Pereira. Ele é antagonista. Não mora mais com Pereira. Tem um outro filho. Este, um latagão, barbudo e grosso, que está trabalhando agora em porcados para as bandas do Rio. Página 19. Temos também a mãe de Inocência, antagonista. Morreu e não criou a filha. No livro tem. Coitada, foi criada sem mãe. Página 19. No primeiro capítulo de Inocência, ele se passa no sertão da província do Mato Grosso do Sul, na estrada de Vila de Santiana, perto do sítio de Camapuã. Já no segundo capítulo, o viajante ele narra a sua passada pelo interior do Brasil. No terceiro capítulo se encontra um lugar psicológico do nascimento de Cirino, que foi em São Paulo, Ouro Preto, na Vila de Casa Branca. Nos capítulos seguidos da obra, vai se passar durante todo o percurso em Mato Grosso do Sul e a Vila de Santiana. A ordem do tempo possivelmente é cronológica, entretanto, de acordo com os fatos do livro, possui um início, um meio e o fim. O foco narrativo da obra é o narrador onisciente, pois o mesmo possui conhecimento sobre os personagens, seus sentimentos e pensamentos. Podemos concluir essa afirmação através de um trecho, o qual está localizado na página 20 do capítulo 9, que diz assim: Entre abrir os olhos e a medo atirou um olhar, que se cruzou com o do mancebo, olhar rápido, instantâneo, mas que lhe repercutiu direto ao coração e lhe fez estremecer o corpo todo. O discurso que está presente no livro é o discurso direto, pois o narrador dá uma pausa na sua narração e passa a citar as falas do personagem. Desabrochou-lhe nos lábios um sorriso de tristeza. Página 66, metáfora. Onde há mulheres, aí se congregam todos os males a um tempo. Página 12, ironia. A minha vida e a minha morte. Página 13, antítese. Sua filha é muito bonita, muito bonita. Página 64, anáfora. Não há ponto em que não brote o capim, em que não desbroche repetões, com olhar sonfrego. Metáfora, página 2. Catacrese. Denominei-a logo Papiro Inocência, em honra à filha do Sr. Pereira. Capítulo 21, página 67. Veja, Cirino, como tem o rosto em brasa. Capítulo 23, página 72. Eufemismo. Exatamente nesse dia faziam 2 anos que o seu gentil corpo fora entregue à terra, no imenso sertão de Santiana do Parnaíba, para aí dormir o sono da eternidade. Capítulo 30, página 96. Hipérbole. É mais fácil apagarem-se de repente essas estrelas todas do que eu deixar de amá-la. Capítulo 23, página 115. Conotativa.
Veja, Cirino, como tem um rosto em brasa. Capítulo 23, página 115. O que predomina no critério da descrição é a subjetividade, pois o enredo traz informações relacionadas às emoções, experiências e sensações do escritor. Pequerrucha, adjetivo e substantivo feminino, que significa pequena menina. Corroborar, verbo transitivo direto, que significa comprovar, afirmar. Exacerbar, verbo pronominal e transitivo direto, que significa tornar-se mais violento, áspero. Perplexo, adjetivo, que significa abismado, admirado. Entanguido, adjetivo, que significa algo pouco desenvolvido. Balbuciar, verbo, que significa dizer algo sem convicção. Receitar, verbo, que significa prescrever como médico, formular receita. Feitorizar, verbo transitivo direto, que significa dar orientação, dirigir, guiar. Levantar, verbo transitivo direto e pronominal, que significa pôr-se vertical, pôr-se de pé, erguer. Tristeza, substantivo feminino, que significa qualidade ou estado de triste. Tem Chernovis, diz os entendidos, muitos erros, muita lacuna, muita coisa inútil e até disparata. Entretanto, no interior do Brasil, é obra que incontestavelmente presta bons serviços e cujas indicações têm força de evangelho. Essa frase é uma oração coordenada, sintética, adversativa. Sente-se deveras feliz. Nada lhe perturba a paz do espírito ou bem-estar do corpo. Nem sequer monóloga, como qualquer homem acostumado a conversar. Essa frase é uma oração coordenada, sintética, alternativa. O dia 15 de julho de 1860 era dia claro, sereno e fresco, como costumam ser chamados os dias de inverno no interior do Brasil. Essa frase é uma oração coordenada, sintética, aditiva. Durante aquela noite e muitos dias subsequentes, repetiu a vila todas essas célebres palavras. Essa frase é uma oração coordenada aditiva. O legítimo sertanejo, explorador dos desertos, não tem em geral família. É oração subordinada adjetiva explicativa. O menino, transcido de medo, passou a tarde a chorar num canto sombrio da casa, onde relembrou, até lhe vir sono, a alegre vida de outrora, os foguedos que faziam com os camaradas na viscosa relva do cruzeiro, a entrada da vila de Casa Branca, e, sobretudo, os carinhos da sua saudosa mãe. Oração subordinada adjetiva explicativa. Eu bem a não queria levar até lá, mas ela pediu tanto que consenti. Oração subordinada substantiva apositiva. Vinha nesse momento entrando Maria Conga com 2 pratos bem cheios e fumegantes, um de feijão cavalo, outro de arroz. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. As duas funções de linguagem que mais prevalecem no livro são a poética e a emotiva. Poética porque há a presença de figuras de linguagem, e emotiva porque os personagens transmitem suas emoções. Inocência era uma menina pura, com bondade no seu coração e humilde, uma pessoa rara de se encontrar. Então, quando o meio encontrou uma borboleta rara, da cor azul como o céu e branco como as nuvens, cores que mostram a pureza e a raridade daquela linda borboleta, ele lembrou de Inocência, uma moça bela, de dentro para fora, e assim a nomeou,
papilio innocentia, para assim imortalizar e para que Inocência fosse renascida na área da ciência após sua morte. Então, eu senti um pouco de dificuldade no início do livro, nos primeiros capítulos, mas lendo o livro percebi que não é uma coisa assim complicada para se entender. Eu realmente gostei de verdade. O único ponto negativo para mim foi o final, pois Inocência e Cirino morrem. Eu esperava outra coisa, fiquei um pouco triste, né? Mas é um livro muito bom de se ler. Eu indico muito. Quem lê não vai se arrepender. E é isso. Eu gostei muito do livro, achei a história muito interessante. E a parte que eu mais gostei foi a parte final, porque não é aquela coisa igual aos outros romances, onde o casal consegue ficar junto. Essa história é bem diferente. Cirino e Inocência, eles não conseguem ficar juntos. Então, isso traz um lado mais realista. E eu gostei do livro. O final do livro, muita gente diz que mudaria, mas eu não mudaria, porque o que muitos não sabem é que o romantismo, ele trata muito disso. Ele não é um conto de fada, que sempre acaba no final feliz. Romantismo literário, como todo mundo sabe, ele sempre acaba em morte e em tragédia. Então eu não mudaria. Eu só mudaria que... a única coisa que eu chegaria a mudar no livro é o jeito que eles se conheceram. Eu não queria que eles tivessem se conhecido do jeito que eles se conheceram no livro. Eu não vou dar muito spoiler, né? Enfim, eu gostei do livro e espero que vocês leiam. E é isso. Gente, o livro é muito interessante, muito, muito, muito. É uma história linda, mas com um final, infelizmente, triste, né? Logo no começo da leitura, você vai se sentir um pouco entediado, né? Mas depois você fica com uma curiosidade para saber o que vai acontecer. É quando você se dedica à leitura. Foi no meu caso. Com a história de Inocência e de Cirino. É uma história muito interessante. Mas com o final, como eu já falei, é um final muito triste. Pois Inocência vem a falecer. Entendeu? Mas é uma leitura apaixonante, vamos dizer. É muito interessante mesmo. Super recomendo a vocês a leitura. Digo a vocês que no começo assim, eu me senti um pouco entediado, mas é muito incrível. A história é muito incrível, mas com o final, infelizmente, triste. Bom, eu gostei muito desse livro porque ele não é algo difícil de se ler e de se compreender. Além de que, na minha opinião, eu acho ele um pouco diferente dos romances que tem nos dias atuais. E achei também muito interessante porque esse romance é um romance regionalista que ocorre no interior do Mato Grosso e que ele trata também algo que ocorria muito naquela época, que é o fato dos pais eles casarem as suas filhas sem o consentimento das mesmas. E também retrata o amor entre dois jovens. E eu gostei muito desse livro e indico todos a lerem. Quem quiser ler, sinta-se à vontade porque é um livro muito bom. Então, gente, primeiramente queria agradecer a todos vocês que chegou até aqui, nos acompanhou. E segundamente eu queria indicar este livro a vocês. E confesso que de primeira assim eu não entendi. E confesso também que julguei o livro pela capa. Mas ao decorrer da minha leitura, né, eu pude perceber que foi um livro acessível e fácil de compreender. Portanto, queria indicar muito esse livro a vocês. E peço que vocês leiam, né, e que vocês venham compreender, né? Então é isso, muito obrigado por tudo, em especial ao professor Kleber, né, por todo o apoio e orientação que ele nos tem dado, nos proporcionado, né? Então é isso e até. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Reflexivos. E é isso, eu gostei do livro. Eu gostei muito do livro. Bonecão, perguntou ela com terror. E
cão? Perguntou ela com terror. É o narrador onisciente, pois o mesmo. Vai. Oxi, meu Deus! Literária. Sobre a obra literária. Sobre a obra literária do romantismo e inocência. Eu me apaixonei pela leitura. Tô mentindo. Não apaixonei não.